Olá, crianças. Então vamos lá. Vamos revisar o nosso conteúdo de português, né? A unidade 7, conflitos e soluções. Primeiramente, nós iremos ler o texto e responder a interpretação textual, tá? Pois no nosso simulado a gente tem a leitura e interpretação textual. Nossa unidade, ela trata o conto, então nós vamos lembrar o conto Vivendo com a Vaca, né? Que nós lemos na aula passada. Nós fizemos a leitura, onde ele fala sobre um homem, né? Que reclamava muito do espaço que ele tinha em sua residência, que ele dizia que o espaço era pequeno e ele precisava de um espaço maior. Então ele ia sempre se reclamar para um rabino. E o rabino pediu que ele colocasse animais dentro da casa. E ele colocou um de cada vez, e ia lá onde o rabino continuava reclamando, e o rabino mandando ele colocar os animais, certo? No final ele percebeu que a casa ela ficou mais lotada, né? Os animais enormes, então ele não poderia se sentir melhor, ele iria se sentir pior, né? Os animais imensos. Então o que ele fez? O rabino disse: agora tire os animais. Aí ele foi e tirou os animais. Quando ele tirou, ele percebeu que o espaço havia ficado ótimo, maravilhoso. Por quê? Porque ele tirou, né, os animais de dentro de casa, ficou só a família dele, ele, a esposa e os filhos. Então ele percebeu que o espaço que ele tinha era sim suficiente. Ele precisava dar valor ao que ele tinha, né? Ao dar valor à casa que ele tinha, o local, o espaço dele era suficientemente bom para ele e os filhos e sua esposa. Então, na leitura e interpretação, crianças, nós podemos observar que, né, o rabino fez com que ele enxergasse que ele pode sim viver no ambiente em que ele vivia tranquilamente. Nós já fizemos, mas nós estamos revisando, e quem não fez tem a oportunidade de fazer, tá, meus amores? Então vamos lá, olha. O primeiro é só aquela conversação, né? Nós iremos conversar, tal, para falar o que a gente entendeu sobre a história toda, certo? Agora nós iremos responder a segunda questão. A segunda questão diz: observe as partes do conto apresentadas e enumere os trechos correspondentes a cada uma delas. Nós fizemos, né? Eu até deixei aqui gravado, tá? Ficou assim: o conflito é o número 1. O homem, né, sua mulher e seus 8 filhos viviam em uma casa muito pequena. A solução que ele achou foi seguir o conselho do rabino e levar os animais para dentro de casa. E o desfecho, ou seja, como se resolveu esse conflito? O homem e sua família nunca mais se queixaram da falta de espaço, depois que eles puseram e tiraram os animais dentro de casa. Foi uma lição para eles, certo? Então ele diz que o conflito é o problema apresentado na história, que em geral, né, gera expectativas no leitor para conhecer o quê? A solução, ou seja, o desfecho dos acontecimentos. Então, quem é o personagem principal do conto? É o homem, tá, crianças? Então nós vamos escrever aqui, ó. É o homem. O homem ou o dono da casa, né? Vocês decidem como vocês vão botar. O homem é o personagem principal. E que personagens apresentam uma maneira diferente de encarar o conflito? É o rabino, né? A pessoa ao qual o homem vai buscar ajuda é o rabino, certo? Então aqui é o homem, o personagem principal, e o rabino, né, aquela pessoa que vai dar a solução para ele, tá ok? Então vamos lá. Vamos para a página seguinte. Na quinta questão ele diz: observe estas fotos: o porco, a cabra, né, e a vaca. Se o rabino, na quinta questão, na letra A, se o rabino continuasse com o desafio para com o homem, qual poderia ser o próximo animal? Ele foi aumentando de tamanho os animais, né? Então a gente tem várias opções, né? A gente tem o elefante, a gente tem o cavalo, a gente tem outro animal grande que a gente pode colocar aí também, camelo, né? Então a gente pode colocar, vou botar o elefante.
Cadê? Deixa eu pegar o lápis. O elefante. Tia, eu posso colocar outro? Pode. De grande porte, por favor. Vou botar o elefante, mas você pode botar o cavalo, o camelo, né, que é também um animal de grande porte. Porque o rabino pediu ao homem que colocasse dentro de casa primeiro o porco, para ele testar, né? O porco é pequeno, certo? Então, por que ele fez isso? Porque ao aumentar de tamanho, né, os animais, o desconforto também aumentaria. Então ele começou com um pequeno, aí ele foi aumentando, né? Para aumentar, né, crianças? Eu posso colocar aqui, ó, para aumentar o tamanho gradativamente, né? Gradativamente o desconforto do homem, né? Seu desconforto. Então, se ele colocasse de 1 a 1 e ele fosse aumentando o tamanho dos animais, ele aumentaria gradativamente o desconforto dessa família. Primeiro ele colocou um pequeno, aí ele foi aumentando de tamanho, tá? O que o rabino quis ensinar ao homem? Que nós temos que valorizar, né, gente, aquilo que a gente tem. Então a gente deve, né, devemos valorizar o que possuímos. Valorizar o que possuímos. É isso que a gente tem que fazer, tá? Ele percebeu que ele tinha sim uma casa ótima para ele viver. Agora 7. Imagine outras soluções. É uma resposta pessoal, tá, crianças? Já o de olho na língua, nós vamos aqui ver quais substantivos foram utilizados para se referir ao homem e ao rabino. Ao homem. O homem é o pai da família, não é? Ele era o pai da família que foi reclamar lá ao rabino, não é isso? Ao pai da família. E o rabino, quem era? O rabino era um conhecedor, né? Tanto é que ele ia sempre se pedir conselhos, né, para o rabino. Ele era um conhecedor. Porque os substantivos homem e rabino foram substituídos para evitar repetições, tá? A gente pode colocar aqui para evitar repetições, certo? Repetições. Pronto, então foi para isso que foi utilizado os substantivos homem e rabino. Ok, tá? Vai ficar gravado assim. Já a gramática, crianças, que nós iremos revisar, são os tempos verbais, o presente, o passado e o futuro. Nós temos a tirinha aí do Charlie Brown, certo? Que é o protagonista da tirinha. Qual é o conflito que ele está vivendo? O conflito dele, né, é não poder mais encontrar essa garota que ele encontrou, tá certo? Então isso aí é uma conversa que nós tivemos sobre a tirinha. Já na segunda questão, nós vamos tirar, né, os verbos que estão sublinhados na tirinha de acordo com o tempo indicado, certo? Então, a primeira, né, crianças, aqui a primeira questão na letra A é o sonho do Charlie Brown, né, que é o conflito maior. Já a letra B, né, Charlie Brown ele está triste, e é visivelmente isso, né, que a gente percebe na feição do Charlie Brown. Tá? Já na letra A, o protagonista da tirinha. Qual é o conflito que ele está vivendo? É o sonho dele, né? Que ele não poderá mais se tornar realidade esse sonho, pois a menina, ela se mudou e ele não sabe para onde ela foi, tá? Então esse é o conflito maior. E a letra B é porque ele está triste. Isso a gente percebe na feição dele, no rosto, na expressão. A letra C é pessoal, tá? E aqui na segunda, letra A, eu vou tirar os verbos
que estão lá, né, no presente, no passado e futuro. No presente, eu tenho o verbo sabe. Vamos pegar o lápis, né, tia? Porque senão a gente não escreve. Sabe. Qual outro verbo? Mora. Sei. E o outro, existo, que é uma vírgula. Existo. Tia, nós já fizemos, sim. Alguns de nós fizemos, outros estão com o livro em branco. Por favor, respondam, tá, crianças? Vai servir para vocês estudarem, tá bom? Passado, sonhei. O passado eu sonhei. O que mais? Estávamos, né? Também é passado. Estávamos. Tem mais um, não tem? O mudou. Mudou. E o futuro, verei. A letra B, ele pergunta, além dos verbos sublinhados, há 2 verbos que estão no infinitivo, naquela forma que eu encontro lá quando eu vou procurar no dicionário, com as terminações AR, ER e IR. Então, quais são eles? O verbo deixar e o verbo chorar. Então, você põe aqui, ó, o verbo deixar e chorar. Pronto, tá? Aí agora a gente vai para a página seguinte, certo? Aqui ele pede para que nós completemos, certo? Com os verbos no passado, no presente e no futuro. O verbo dançar vai ficar eu danço, tá? Aqui vai ser danço. Vou botar aqui por causa do espaço. Dança. Aqui o outro vai ser dança. Com a terminação A. E dançamos. Já no passado vai ficar assim, dançou, eu já dancei, né? Não, o verbo é comer. Então, eu já comi. O primeiro vai ficar comi. O segundo, um pontinho, tá? Comeu. O segundo vai ficar comeu. Opa, agora ajeitar aqui. Comeu. E comeram, com a terminação AM, porque é passado. Comeram. A terminação AOTIL é futuro, certo? Eu abrirei. Abrirei. Pontinho, pontinho. Eles abrirão. AOTIL, né? Porque é futuro. E nós abriremos. Abriremos. Certo? E aqui, crianças, é só para colocar onde for passado, presente e futuro. A primeira é F. A segunda é passado, ontem, né? Vou botar PA. A terceira é P. A quarta é PA, passado, né? Vocês colocam aí na ordem. Eu vou colocar aqui por causa do espaço. F, P e o último é PA. Aí você coloca aí dentro da bolinha, tá bom? E aqui nós temos a última página, que é de ortografia de hoje, tá? Que a gente vai revisar por hoje em língua portuguesa. Olha, o caminho que você vai fazer é esse, você vai levar ele até o futuro, certo? Que é a terminação AOTIL. Leu o poema aqui, escreveu, tirou a palavra do passado e do futuro. Em seguida, né, nós temos aqui, ó, a outra página que nós também, que faz parte da ortografia. A terceira questão, certo? Ele diz:
A terceira questão é pessoal, A e B, tá? Agora a quarta, né, crianças? Eu vou escrever um verbo no tempo passado, eram, tá? Então eu escrevo aqui, ó, eram, com a terminação M. Agora ele quer um verbo no tempo futuro. Vamos botar embarcarão, ou seja, eles ainda vão embarcar, né? Embarcarão, aotil. Ou então eles vão também, né? Aotil. A quinta questão, você vai mudar somente o verbo, tá? O verbo aqui, que você vai colocar ele aonde? No futuro, né? Então vai ficar, os alunos devolverão. O verbo vai ficar assim, ó. Devolverão. Você vai repetir a frase e trocar o verbo. Já as amigas, elas viajarão, né? Então eu vou escrever, vou trocar o verbo. Viajarão. Aotil porque é futuro, certo? Então você escreve, as amigas viajarão mais de 11.000 quilômetros. Os alunos devolverão os livros à professora, tá? Eu botei só o verbo, mas você tem que reescrever a frase. E para terminar, né, crianças, nós temos o bumerangue, onde nós vamos completar com a forma verbal adequada. Ontem as crianças do jogo. Ontem as crianças persistiram no jogo, né? Então a gente pode botar aqui persistiram, AM, porque é passado. Amanhã eles refletirão, tá? A letra B você bota refletirão, aotil no final. E a letra C, perguntarão também no futuro. Perguntarão, aotil, certo? E a letra D, entenderam. Entenderam, terminação M, porque é passado, ok? Então, em língua portuguesa, nós iremos ficar por aqui, tá? Amanhã nós continuaremos com a nossa revisão de língua portuguesa.